E agora entrando na astrologia eclíptica para finalizar a aula de hoje. Então é um método de análise que considera as 13 constelações que atravessam a linha da eclíptica, isso eu já expliquei para vocês. 8 graus acima e 8 graus abaixo, que é chamado de cinturão zodiacal. Na aula, acho que foi na primeira aula que eu mostrei o estelário para vocês, isso ficou bem claro. Alguns astrólogos já defendem o implemento do 13º signo, tá? O precursor dessa tese é um astrólogo britânico chamado Walter Berg. Foi ele, inclusive, que criou o símbolo do Ofiuco, que é um U com um tiozinho no meio. Se vocês olharem no seu WhatsApp e irem lá para os signos, provavelmente vai ter o Ofiuco lá. E ele fundou o sistema bergiano de análise do mapa natal, considerando 13 signos e 13 casas. Então, o Walter Berg trouxe 13 signos e 13 casas. Ele publicou um livro chamado Os 13 Signos do Zodíaco, e esse livro foi lançado no Reino Unido e no Japão, em 95 e 96. Ganhou bastante repercussão no Reino Unido e no Japão. Depois ele tentou expandir isso para outros países, mas aí acho que ele perdeu o gás, começou a receber muita crítica, e aí eu acredito que ele meio que desencanou, tá? Outro astrólogo também defendeu esse tema, tá? De 13 signos, que foi o Vasilis Kanatas. Ele publicou em 2011, ou seja, bastante tempo depois do Walter Berg, um livro chamado Astrologia dos 13 Signos do Zodíaco, tá? E por conta disso, dentro lá do Astro app, por conta do Walter Berg, por conta do Vasilis Kanatas, é que esse site, o Astro app, criou um mapa dos 13 signos, que é um dos que eu fiz para vocês. Então, na astrologia eclíptica, são considerados como diferenciais, tá? 13 planetas, sendo que Quiron é o regente de Ofiuco Serpentário, Ceres é o regente de Virgem e Eris é o regente de Libra. Lembra que na astrologia tropical, Libra, Virgem repete? Libra repete com Touro, Virgem repete com Gêmeos, os signos, os planetas. Aqui cada um tem o seu planeta. Não tem essa coisa de misturar planeta, tá? Também 13 casas astrológicas. O Fico Serpentário está na casa 9, então da casa 9 para frente, dependendo da astrologia, muda a casa. Então, na astrologia tradicional, a casa 9 é Sagitário. Na astrologia eclíptica, a casa 9 é o Fiuco, e aí vai pulando uma a mais. E o Fiuco Serpentário é o único do elemento éter, para trazer a quinta essência, os 5 elementos. Vou mostrar agora aqui para vocês, só para a gente finalizar, uma curiosidade. Aqui, configuração, tá vendo? Ó, preferências. Eu posso definir as preferências lá das orbes, eu posso definir o sistema de casas. A gente sempre usa o topocêntrico, né? Mas tem, olha quantos sistemas de casas tem. Tem muitos sistemas de casa, é o que eu falei. A astrologia é difícil porque você tem que ter afinidade com o método, porque tem muitos métodos, tá? Aqui eu também posso definir estrelas fixas. Então, por exemplo, eu quero olhar Arcturus, ó. Eu venho aqui e acrescento ela, adiciono ela no meu mapa. Quer ver? Deixa eu ver uma outra coisa legal aqui de ferramentas. Aqui, peraí. Aqui embaixo, ó. Isso aqui, esses quadradinhos, vocês também, de repente, podem até fazer. Ai, quantos planetas você vai dividir a roda em 4? Aí você vai ver quantos planetas você tem aqui. Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho 1, 2. Isso significa, quando a gente olha para cima do mapa, eu sou mais expansivo, mais extrovertido, mais expansivo, mais me relaciono mais fácil. Quando eu olho para baixo, eu sou mais centrado, mais quieto, mais introspectivo.
Quando eu olho para a esquerda, eu tenho uma postura mais ativa. Quando eu olho para a direita, eu tenho uma postura mais reativa. Então, se eu olhar aqui, o que eu mais tenho é o 8. Então, eu estou mais para dentro e mais reativa, mais questionadora, mais internalizada. Mas eu tenho aqui também bons planetas, uma quantidade boa, 5 pelo menos, ou 4 aqui no caso, metade desse, para uma coisa mais ativa e mais expansiva. Então, dá um certo equilíbrio. Então, isso vocês também podem fazer. Divide o seu mapa em 4 e vê onde você tem mais concentração de planetas. Uma outra coisa também importante, que eu não falei, que eu acho que eu esqueci, mas qualquer coisa eu complemento no material da próxima aula. Quando a gente tem vários planetas, mais de 4 para cima, tudo pertinho do outro. Então, aqui, se você olhar, eu tenho o Sol em Touro, a roda da fortuna em Touro, Mercúrio em Touro, Quirón em Touro, tá vendo? 2 graus, 8 graus, 9 graus, 13 graus. Tudo numa questão de até 11 de diferença, né? De 2 para 13 dá 11. 4, isso aqui a gente chama de stellium. Ou seja, o que significa um monte de planetinha, tudo um igual, pertinho do outro? Eles juntos, eles fazem uma potência gigantesca em alguma área da minha vida. Que aqui no meu caso é a casa 6, que é a casa da minha saúde, que é a casa do meu serviço, que é a casa da minha rotina. Então, eu tenho uma potência gigantesca para lidar com essa casa. De que forma? Como está tudo em touro, de estar relacionada com os meus valores, com os meus princípios, para ganhar dinheiro, para coisas práticas. Então, o meu dia a dia é prático, o meu dia a dia é mais racional, o meu dia a dia tem que estar sempre alinhado com valores, o meu dia a dia está voltado para trabalho no sentido de ter uma reversão financeira, né? Um resultado financeiro. Então, quando você tem de 4 ou mais planetas, a gente chama de estélio. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso mostrar, só de curiosidade, porque isso aqui, cada programa, ele vem de um jeitinho diferente. E aí, o ideal é, se em algum momento vocês decidirem, né? Como eu falei, aquele Photon Pegasus, Pegasus Photon, acho que eu não sei se ele ainda está R$ 300, mas era alguma coisa nesse valor. Não é um programa tão caro. E é uma vez só que você paga. Aí, no caso, eu vou adquirir um programa, Bruna, porque eu quero vasculhar, eu quero fuçar, eu quero entender, eu quero vir aqui e acrescentar outras estrelas, quero acrescentar outros asteroides, quero acrescentar outras coisas. Aí vocês vão ter que provavelmente pesquisar, né? Ou o programa oferece um curso básico, ou você vai achar o curso básico desse programa no próprio YouTube, que hoje tem tudo lá no YouTube, e assim vocês vão se familiarizando com o programa, tá? Aqui, olha, figuras de aspectos, deixa eu ver se eu já mostrei isso. Olha que interessante. Lembra que eu falei que tem um monte de aspecto? Olha esses daqui. Cuna, isso é o nome de um aspecto. Trígono voador, ó, parece uma pipa, é um outro aspecto. Quadratura T quadrada cósmica, é o que eu falei para vocês, tem uma diversidade gigantesca de aspectos. Pode ser que alguns deles façam sentido analisar, assim como os aspectos menores, né? Pode, mas eu acho desnecessário, porque imagina, além de olhar tudo que eu já olho, eu ainda olhar para esses detalhes todos aqui. A gente não ia parar nunca de ficar analisando, né? Tábua de aspectos, balanço energético. Isso aqui é uma coisa também interessante, balanço energético. Tem uma tabelinha de valores, tá? Eu, sinceramente, de novo, eu acho isso desnecessário. Acho que não é isso que me define, né? Que vai definir ou que vai mostrar algo de muito concreto. Mas aqui eu também posso fazer um cálculo para saber se eu sou mais fogo, se eu sou mais água, se eu sou mais terra, se eu sou mais ar. Se eu sou mais cardinal, se eu sou mais fixo, ou se eu sou mais mutável. E aí, aqui é a tabelinha de contagem. O Sol vale 7 pontos, a Lua vale 9 pontos, Mercúrio vale 4 pontos, Vênus vale 4 pontos, Marte vale 4, Júpiter 3, Saturno 3, Urano 2, Plutão 1, Netuno 1,
Meio do céu 2 e ascendente 10. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou lá e calculo, ó, vou voltar. Então, Sol tem 7 e a Lua tem 9. Ah, o meu Sol está em Touro, então eu vou pôr 7 pontos em terra. Meu Touro é um signo fixo, então eu ponho 7 pontos num signo fixo. Ah, minha Lua, cadê minha Lua, meu Deus? Minha Lua está em Escorpião. Escorpião também é um signo fixo, então eu ponho mais pontos no signo fixo. Só que aqui a Lua é água. Então vocês vão criar uma tabelinha, de novo aqui, cadê? Balanço energético. Então vocês vão criando uma tabelinha de elementos e uma tabelinha de modos. E aí você vai fazendo o cálculo. O Sol está em terra, 7 pontos em terra. O Sol tá num signo cardinal, 7 pontos em cardinal. A Lua está num signo de água, ponho 9 pontos em água. A Lua está num signo fixo, ponho 9 pontos no signo fixo. E aí vocês vão fazendo a tabelinha e vão chegando à conclusão. O que mais der, números mais altos é o que você tem mais familiaridade. Então, aqui eu tenho muito escorpião, depois eu tenho bastante leão, depois eu tenho bastante touro. Então, a minha decrescente é escorpião, leão e touro. O que eu tenho menos? Gêmeos, ó. Tenho quase nada de gêmeos. Entendeu? E aí, aqui também, né, nesse caso, eles mostram melhor, né? Eu sou mais água, por incrível que pareça, do que fogo. E eu sou mais fixa do que qualquer outra coisa. Então, eu sou difícil de mudar de opinião, eu sou extremamente profunda, sentimental, sensível, enfim. E aí você vai construindo isso. É um plus a mais? É um plus a mais. Mas com o programa fica mais fácil, porque você não precisa fazer nada, né? Você só joga lá os dados e ele mesmo calcula para você. Mas também tem essa coisa de você enxergar. Ah, o que que eu sou mais? Eu sou mais água? Eu sou mais terra? Eu sou mais fogo? Ah, o que está prevalecendo mais para mim? Está prevalecendo mais cardinal, fixo, mutável? Então, vocês conseguem também tirar mais esse cálculozinho. E aí, de cálculo em cálculo, vocês vão montando uma estrutura gigantesca para compreender a tua vida, né? Para compreender o que que teu mapa quer dizer a seu respeito. E aí, de novo, né? Cada um vai precisar analisar, assim, o que que tem facilidade de calcular, o que não tem. Ah, Bruna, para mim eu quero olhar todos. Eu quero olhar o quincúncio, eu quero olhar o cornúncio, eu quero olhar o fedúncio, eu quero olhar tudo. Ok, tá lá a tabelinha. Um é 15 graus, o outro é 165, outro é 135. É só ir fazendo os cálculos. Vai mudar alguma coisa? Vai no sentido de ter mais aspectos bons e mais aspectos não tão bons. Mas isso vai influenciar tanto no meu mapa? Não, porque só aqueles maiores, que são os principais, eles já estão te trazendo coisa boa e coisa não tão boa para você analisar. As 2 últimas aulas a gente só vai fazer prática, tá? Então, não se preocupem que a gente vai entrar em tudo isso, vai calcular, vai fazer junto, mas eu estou forçando um pouquinho vocês a tentarem fazer com a informação que vocês têm até agora. Porque aí, quando a gente chegar nas aulas práticas, vocês vão pegar muito mais rápido o negócio. Agora, se vocês ficarem esperando chegar a aula prática para fazer, vai ter muita gente que vai ficar boiando na maionese. Tá bom? Eu sei que é complicado, eu sei que é um pouco difícil, mas é aquilo. É treinar, é praticar, é ir tirando a primeira percepção, depois uma percepção mais detalhada, e depois uma percepção mais detalhada ainda, e assim a gente vai pegando familiaridade para desenrolar tudo isso, tá? Então fiquem tranquilos, vai ter prática, mas a prática vai ser muito mais fácil de absorver na cabeça se vocês agora ralarem, tipo, com o que vocês têm na mão.